do Senhor. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui e uma oportunidade especial, oportunidade ímpar em que acontece a posse dos nossos novos amigos, e desta feita nos é incumbido trazer uma palavra. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo também de número 19. Quero agradecer a Deus, louvar o Senhor por essa oportunidade, pastor Valbert, todos os pastores amigos que estão aqui à nossa retaguarda, companheiros, pastor Veloso, pastor Zeca, todos os companheiros, pastor Já, abençoe a igreja de Brejinho, igreja de boa parte aqui da igreja de Marajá de Sena. Os irmãos acharam o texto? Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque o que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o Senhor. Queridos irmãos, uma oportunidade como essa também é oportunidade de refletirmos, pois nós estamos, pelo fato ocorrido, diante daquilo que é novo, diante daquilo que é novo. O ser humano tem uma maneira peculiar de agir diante do que é novo. Para a igreja, um novo pastor, e para o pastor, uma nova igreja. O coração batendo mais forte pela despedida de onde vieram. A igreja anterior ainda chorosa, a nova igreja cheia de expectativas. E assim é a nossa vida. A nossa vida, a vida dos pastores, a vida de quem se entrega para a obra de Deus, é desse jeito. A realidade, aquilo que a gente vivencia, sobretudo nos dias de hoje, que não são dias fáceis, são dias difíceis, mostra que também há muitas coisas desagradáveis, como as omissões, os escândalos, as desobediências, os levantes, as tristezas, as intrigas. Tudo isso faz parte da natureza do ser humano. O ser humano, ele, na verdade, propicia que isso ocorra. No entanto, nada disso, que todos vocês sabem que faz parte da realidade, apaga ou diminui o brilho do ministério e daquilo que Deus faz na vida dos homens que Ele chama e na vida da igreja que Ele levantou na terra. O texto que nós lemos tem um homem sendo chamado de forma toda especial pelo Senhor. Um homem que tem chamado até certo ponto esquisito, estranho. Um homem que tem agora a incumbência e está caminhando na sombra de um legado de outro grande homem. É assim que Deus faz. Deus tem a sua forma de chamar, e Ele usa os homens. Ele chama os homens e Ele usa os homens. Ele chama esses homens e Ele os usa para fazer o seu trabalho, para realizar
Eu louvo a Deus porque Deus ainda tem misericórdia do seu povo, da sua igreja, para chamar e vocacionar homens, para colocar, para liderar o seu povo. Embora você possa ter ouvido alguma coisa contrária a alguém amargurado aí na internet, por conta de uma experiência frustrante ou por conta de uma decepção, não acreditar mais no ministério pastoral, mas isso não invalida e não muda a forma que Deus escolheu para agir e para trabalhar. O Deus que nós servimos ainda continua levantando homens, bendito seja Deus, chamando esses homens para Ele com um compromisso glorioso, aleluia, e colocando esses homens para fazer o seu trabalho, colocando esses homens para fazer a sua obra, a obra que é dele, a obra que não é nossa e que nem é de algum crente, a obra que é de Deus. Portanto, a coisa gloriosa que acontece, meus irmãos, é exatamente na hora que um homem de Deus é chamado por Deus para realizar um trabalho que é de Deus. Então tem uma capa lançada sobre a vida desses homens, e esses homens precisaram em algum momento assimilar o que estava acontecendo com eles. Tem hora que o chamado de Deus está se desenrolando na vida da gente e a gente acha estranho, a gente acha esquisito, a gente nem compreende, mas é exigir de nós entender o que está acontecendo conosco. Ele disse: vai e volta, porque o que foi que eu te fiz? Tu precisa entender o que foi que aconteceu contigo. Tua vida agora não é mais a mesma. Tuas aspirações agora não são mais aquelas. O teu tempo agora não será mais naquelas ocupações. Mantém vínculo com a família, respeita a família, mantenha a gratidão, honra pai, honra mãe, vai e volta para mim, porque tem alguma coisa acontecendo contigo, e isso não é normal, não é natural. O que está acontecendo, pastor? É um chamado de Deus para um homem agir a partir de agora de forma diferente. E quando esse homem vem ao Senhor, coisas diferentes, coisas extraordinárias da parte de Deus começam a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que as demandas começam a ser supridas. Azeite agora é multiplicar, doente agora é curar, gente distante agora é visitar, situação irremediável agora é transformada e mudada, o horizonte agora muda. Pois bem, pastor Rubem e pastor Moisés, é isso que a igreja espera de nós. A igreja olha para nós, os pastores, gera em nós uma expectativa e se alimenta dessa expectativa. Nós temos que orar, chorar, dobrar o joelho, clamar, Senhor, aleluia, e pedir que Deus nos dê a graça de suprir a expectativa do povo, a boa expectativa da igreja. E ainda bem que a igreja tem essa expectativa para conosco, porque senão nós nem seríamos tão necessários assim. Pois eu quero dizer nessa noite para a igreja que os pastores são necessários, eles são importantes e muito importantes, não porque quiseram se fazer importantes, mas porque a capa foi lançada sobre eles, porque eles foram chamados pelo Senhor, porque eles não têm direitos que vocês têm de viver a vida que vocês vivem. A vida dos pastores está agora restrita ao chamado que o Senhor fez na vida deles. E eles precisam, na caminhada dia após dia, saber o que foi que Deus fez. Eles bebem na fonte, eles seguem as pisadas do mestre, eles aprendem com quem é mais experiente, eles trilham o caminho dos milagres. E eles estão preparados
caminhos que a capa está abrindo diante deles. Acaba no nosso chamado. De repente se abre muitos caminhos diante de nós. Dá uma expectativa, muitos olhares em relação a nós. Chegou o novo pastor, agora vai ter isso, vai ter aquilo. Nós vamos fazer isso, nós vamos ganhar algo, nós vamos. Até quem estava triste, desanimado, se levanta. Por que é assim? Porque o ser humano é assim. Por que é dessa forma? Tem um certo escritor que escreve sobre liderança, que ele diz que um líder deve aprender, e uma das leis da liderança é a lei do grande impulso. E na lei do grande impulso ele diz que o líder se aproveita de algumas oportunidades de forma legítima para realizar uma grande obra para Deus. E eu diria que na chegada, na alegria do novo, nas expectativas ao grande impulso, esse escritor falava apenas numa visão empresarial, talvez de mera liderança, mas esse grande impulso não são apenas as qualificações do homem, o aproveitamento de oportunidades pela mera inteligência. Esse grande impulso vem também da graça que Deus derrama na vida daqueles que Ele chama. Eu não tenho dúvida de que o Senhor chamou, eu não tenho dúvida de que Deus está nesse negócio, eu não tenho dúvida de que vocês já queimaram os carros, de que vocês já cozinharam a carne do boi, de que vocês já se entregaram. Eu não tenho dúvidas de que o azeite vai ser multiplicado, a farinha vai ser multiplicada, de que a glória de Deus vai descer, de que as coisas novas serão gloriosas em Deus, de que a igreja vai entender, quem não compreende vai compreender, e de que Deus vai agir, até para que aquilo que vocês ainda não entenderam, vocês possam entender. Aleluia, glória a Deus. A igreja é chamada pelo Senhor para ser igreja, e aqueles seus ministros e seus profetas são chamados pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe os senhores, que Deus abençoe vossas famílias e que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, graças a Deus. Mas vamos ouvir, irmão.